Olá, irmãs do grupo Mães Intercessoras, nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, áudio 36, a ira contra si mesmo. Filipe, o homem que arruinou seu casamento com uma aventura de fim de semana com outra mulher, precisava desesperadamente entender o evangelho divino da graça. O relacionamento começou com uma amizade inocente, mas ganhou vida própria e culminou em adultério. Não consigo acreditar que quão idiota eu fui, disse Filipe ao seu amigo e presbítero em sua igreja. Arruinei completamente o meu casamento. Susana jamais me dará uma segunda chance. A despeito de seus esforços para arrepender-se e buscar o perdão de Deus e de sua esposa, sua ira contra si mesmo continuava. O nojo que sentia ao olhar-se no espelho era maior do que exigiam a culpa e a vergonha adequadas por sua infidelidade. Por não enxergar um Deus que o julgava e um Salvador que morrera por ele, Filipe tinha apenas a si mesmo como executor do castigo necessário de sua ira contra si mesmo. E ali estava ele, chafurdando em sua culpa, tateando em busca de uma autoexpiação com penitência e automutilação mental. E cada lembrança de sua esposa, de seu casamento, sua casa e seus filhos apenas fazia crescer o seu remorso furioso. Filipe odiava o homem que havia se tornado, e de um modo distorcido ele havia se sentenciado à morte. Que esperança haveria para Filipe? Apenas a cruz, a pena de morte imposta e executada contra o seu substituto, o Senhor Jesus. À medida que passou a entender a obra de Cristo, Filipe foi capaz, mediante arrependimento e fé verdadeiros, de superar a sua ira contra si mesmo, entregar sua culpa e seu castigo ao poderoso Salvador dos pecadores. 2. A pessoa que está irada contra si mesmo pode não perceber ou não estar disposta a reconhecer a profundidade de sua natureza pecaminosa. A pessoa que diz estar furiosa consigo mesma pelo que fez pode simplesmente estar dizendo: ainda não consigo acreditar que eu, uma pessoa de valores morais tão elevados, o grande eu, pratiquei esse ato tão sórdido. Tal pessoa ainda não compreendeu que nenhum de nós, como pecadores, está acima dos atos mais enganosos e desesperadamente perversos. Jeremias 17:9, 1 Coríntios 10, do 6 ao 12. Nossa capacidade de praticar o mal não deveria nos surpreender, uma vez que tenhamos entendido a natureza pecaminosa que domina o incrédulo e permanece no crente. Tiago 1:13 ao 15 retrata o poder que os nossos desejos corruptos têm de nos levar à ruína espiritual. O teólogo puritano John Owen observou que qualquer tipo de pecado traz em si as sementes da completa apostasia. Sua ira contra si mesmo pode ser simplesmente o resultado de uma crença ingênua de que você é melhor do que de fato é. 3. A pessoa que está irada contra si mesmo pode estar extravasando seu remorso por deixar de obter algum desejo almejado. O rapaz que perdeu o pênalti decisivo e o homem que vendeu suas ações antes delas subirem de preço têm algo em comum. Seus fracassos os impediram de alcançar as coisas boas que tanto desejavam. No fundo, tal pessoa está dizendo: tive uma boa oportunidade de obter algo que desejava muito, mas a desperdicei. O jogador reclama: poderia ter empatado o jogo para o meu time. E o investidor resmunga: poderia ter ficado rico. O desejo dominante específico pode variar. Gostaria que meus colegas de turma gostassem de mim. Gostaria de me casar. Gostaria de ser aprovado pelo meu chefe. Gostaria de ter filhos que me respeitassem. Gostaria que meu pai recebesse a salvação em Cristo antes de morrer. Mas a realidade entra em cena. Mas, de alguma forma, por causa de meu pecado, real ou percebido, estraguei tudo. Ou eu disse alguma bobagem na sala de aula na frente de toda a turma. Ou
Coloquei minha namorada, noiva em potencial, numa situação embaraçosa no restaurante. Ou na hora em que podia falar com ele no quarto do hospital, eu fiquei paralisado e não falei com ele sobre Jesus. O fim da história. E agora eu me odeio por desperdiçar a oportunidade de conseguir o que tanto desejava. A felicidade estava na palma da minha mão e eu a joguei fora. Você percebe a mentira que impulsiona essa pessoa irada contra si mesma? Ela pensa orgulhosa que pode controlar o mundo e garantir a conquista daquilo que deseja. Quando seus desejos são frustrados, o resultado é autorrecriminação e um caso recorrente de "se ao menos eu tivesse". Ela está cega com respeito ao seu impulso oculto de controlar sua própria felicidade. Quando é incapaz de alcançar seu sonho terreno, fica furiosa consigo mesma. Você percebe a semelhança com as dinâmicas estudadas nos capítulos 3 e 4? Ali, vimos que os nossos ídolos do coração colocam exigências sobre outras pessoas, e quando elas deixam de nos dar aquilo que desejamos, ficamos irados com elas, contra elas. O mesmo acontece aqui. Deixamos de obter o que desejamos e por isso ficamos irados conosco mesmo. A solução também é semelhante à proposta nos capítulos anteriores. Precisamos admitir a natureza enganosa e o poder de nossos desejos dominantes e devemos nos arrepender de permitir esse domínio. Em fé humilde, buscamos o Salvador que nos perdoa e em sua força destronamos esses ídolos e aprendemos a descansar nele. A ira contra si mesmo desaparece e o contentamento cresce. Jesus reina. 4. A pessoa que está irada consigo mesma pode estar tentando estabelecer ou viver segundo seus próprios padrões de justiça. A ira contra si mesmo pode significar simplesmente que a pessoa não satisfez seus próprios padrões ou as expectativas de outras pessoas que adotou como seus padrões. Esperamos um certo nível de desempenho de nós mesmos. Estabelecemos objetivos irreais, perfeccionistas. Quando fracassamos, como inevitavelmente acontece, ficamos irados conosco mesmos. Em resumo, tal pessoa estabeleceu orgulhosamente a sua própria lei ou, por medo, abraçou a lei de alguma outra pessoa. Além de estar buscando sua justiça própria, Filipenses 3, 7 ao 9, está buscando justiça própria em relação aos seus próprios padrões. A Bíblia, no entanto, nos diz que Deus é o único a quem temos de agradar. Sua lei deve ser nosso único padrão de medida pessoal. Quando aceitamos outros padrões, nos abrimos à ira contra nós mesmos quando falhamos. Por exemplo, o homem que fica furioso consigo mesmo quando comete um erro no serviço estabeleceu um padrão antibíblico. Devo ser um funcionário que nunca falha. Está brincando de Deus ao rejeitar a lei divina e estabelecer a sua própria. A mulher que está angustiada consigo mesma porque em suas palavras, se eu tivesse convencido meu marido a procurar um médico antes, ele não teria morrido. Está igualmente assumindo o papel de Deus. Felizmente, o evangelho é mais poderoso até que uma consciência distorcida. À medida que escrevi este capítulo, falei com um casal que tinha passado por uma experiência vocacional frustrante. Sidney havia se mudado para o sul do país para assumir uma posição de gerente de departamento numa grande companhia. O emprego parecia perfeito para ele, com um bom salário, um bom pacote de benefícios e muito potencial para crescimento. O que Sidney subestimara, grosseiramente, era o ambiente mortalmente competitivo da empresa e o compreensível desagrado de sua família, tanto com a vizinhança onde foram morar, quanto a ética questionável da companhia. Depois de 9 meses, ele pediu demissão. Voltaram para sua cidade de origem. Ele estava endividado e desempregado. Mais tarde, Sidney admitiu que sofrera um caso de miopia intelectual, valorizando mais seu emprego e seus atrativos, os benefícios e o potencial,
do que sua família, sem olhar os muitos perigos envolvidos. Foram enganados pelos benefícios que a companhia oferecera. Seus bons desejos tinham se tornado maus senhores. E aqui nós encerramos o áudio 36.